Funcionamento do capacitor, pessoal. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Relembrando, pessoal, da primeira aula, tá? Primeira aula que a gente viu lá no início do semestre. A gente viu o que era corrente elétrica, né? O que era corrente elétrica? Ela era uma quantidade de carga, tá? Por exemplo, num fio, né? Se a gente tivesse um fio aqui passando alguma quantidade de carga, tá? Por unidade de tempo. Então, se aqui passou 1 coulomb por 1 segundo, tá? 1 coulomb a cada segundo, então isso aqui significa que passou 1 ampere, tá? Isso aqui significa que é 1 ampere. Tá? Então, unidade de corrente elétrica, pessoal, ela é quantidade de carga por unidade de tempo. Tá? Essa é a definição. Tá? Então, essa quantidade de carga aqui, pessoal, ela é definida como uma quantidade fixa passando por uma unidade de tempo. Tá? Então, o que vocês estão fazendo lá na disciplina de cálculo? Vocês viram lá já a derivada. Né? O que significa derivada? Derivada, ela representa uma taxa de variação, né? Uma taxa de variação de uma variável. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Pegando essa quantidade de carga aqui, ó, pessoal, e essa quantidade de tempo, eu vou fazer essa quantidade de tempo aqui ó, tender a zero, tá? Vou pegar uma quantidade de tempo muito pequena, tá? Então, quer dizer que num infinitésimo de tempo vai passar também uma infinitésima quantidade de carga, de coulombs, tá? Quando a gente faz isso, essa equação aqui, ela vira isso aqui, ó. A corrente, ela vira a derivada da carga em relação ao tempo, tá? Quer dizer que existe uma quantidade muito pequena de carga passando uma quantidade muito pequena de tempo, tá? Ou seja, é uma diferencial, né, de carga por um diferencial de tempo, ok? Então, essa aqui é uma equação diferencial, né? Quer dizer que a derivada da carga em relação ao tempo é igual à corrente elétrica. Essa é a definição de corrente elétrica. Tá? Ela serve. Aqui a gente tem que pegar uma quantidade de tempo grande, né? um valor finito. Né? E aqui a gente pega um valor infinitamente pequeno. Tá? Então ela serve para qualquer ponto de operação. Se a gente tiver, por exemplo, uma curva aqui onde eu tiver uma quantidade de carga variando, né? Não que nem aqui que tem uma quantidade fixa de 1 coulomb, mas tiver uma quantidade de carga variando no tempo, tá? Então aqui é tempo e aqui é a carga. Se ela está variando, eu vou ter valores decorrentes diferentes para cada ponto, né? Porque eu pego uma quantidade de tempo muito pequena, tá? Isso que isso significa. Que eu estou pegando valores muito pequenos de tempo ao redor do ponto que eu estou considerando, tá? Então isso aqui, pessoal, a gente pode considerar, além disso, né? Então, como eu já falei, a carga ela pode estar variando no tempo, tá? E o tempo também, né? Então, isso aqui vale para qualquer situação. Enquanto que essa outra equação aqui, ó, se a carga variar aqui no meio e eu pegar dois pontos grandes, eu vou estar pegando tipo uma corrente média, tá? Mas aqui não, isso aqui é corrente instantânea, tá? Eu estou pegando valores instantâneos. É a taxa de variação instantânea de carga, tá? Então, assim, ó, além disso, pessoal, essa equação aqui, quando ela está nessa forma diferencial, né, de derivada, aí eu posso considerar isso aqui como sendo um quociente de duas, uma fração, né? Uma quociente é uma fração, tá? Então eu coloquei aqui, ó, não contem para o professor de cálculo, tá? Porque os professores de cálculo ficam loucos quando a gente fala que a derivada é um quociente, tá? A derivada não é um quociente, mas a gente considera como sendo um quociente porque com isso a gente consegue ir além, a gente consegue manipular essa equação e deixar da forma que a gente mais precisa, beleza? Então, ó, se eu pegar essa derivada daqui, ó, esse dt, que é a diferencial de tempo, e passar para o outro lado, eu vou ficar assim, ó, vai ficar i vezes dt igual a dq, tá? Lembrando que a corrente, pessoal, varia no tempo, tá? E a carga também varia no tempo. Então, o que eu posso fazer? Se eu pegar essa equação aqui, ó, e integrar agora dos dois lados, tá? Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas assim, ó, sempre que eu tenho uma igualdade, tipo a igual a b, tá? Tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer no outro. Então, se isso aqui é uma igualdade e eu quero dividir por 2 desse lado aqui, ó, eu tenho que dividir por 2 do outro lado também, tá? Se eu quero pegar e derivar essa equação, eu tenho que derivar dos dois lados para manter a igualdade, tá? Que daí eu estou mantendo a igualdade. E agora, se eu integrar dos dois lados, eu também estou fazendo a mesma coisa, não estou mudando a igualdade, tá? Porque a integral é um operador linear. Ele mantém as coisas iguais dos dois lados, tá? Então eu estou pegando e integrando dos dois lados dessa equação. Desse lado de cá, pessoal, eu estou integrando em relação ao tempo, tá? Porque é integral dt. O dt me diz em relação ao que eu estou integrando, tá?
Então eu estou integrando a corrente no tempo, tá? E aqui ó, eu estou integrando a carga. Tá, mas qual que é a função que eu estou integrando? Ah, estou integrando o número 1 que está aqui. Tá? Então, a integral de 1 em relação à carga. Entende? Então, aqui vai virar carga, não vai virar, que nem aqui vai ficar uma função do tempo, integral de i no tempo. E aqui vai virar carga, né? Porque integral de 1 é o próprio Q. Então, como eu estou integrando em relação à carga, e aqui ao tempo, eu tenho que ajustar os limites de integração aqui, porque eu tenho que integrar dentro de uma faixa. Então, aqui, ó, se eu estou integrando corrente, ó, aqui eu troquei, coloquei o T aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu estou integrando corrente no tempo, tá? Se eu estou integrando no tempo, meus limites de operação têm que ser tempo. Então, o que eu fiz? Eu vou integrar de um ponto que eu estipulei, né? Que eu chamo de tempo inicial, né? Poderia ser de menos infinito até t, ou de qualquer ponto de operação. Então, eu chamei de t0 aqui. Depois eu decido que número que eu vou colocar aqui. Mas, por enquanto, eu vou dizer que é t0. A partir de, que nem esse aqui é um fio, né? Então, eu tem que ser do momento que eu estou considerando. Então, o fio sempre existiu. Pode ser que sempre estivesse passando corrente ali. Mas eu quero começar a considerar a partir de agora. Eu quero saber quanto de carga vai passar a partir de agora. Então, esse a partir de agora é o T0. Tá? Então, T0 é o início do que a gente está considerando. Só que daí, além disso, ó, a partir de T0 é o que eu vou considerar. Mas pode ser que já tenha passado alguma quantidade de carga antes. E eu quero considerar. Tá? Então, eu coloco um Q0 aqui, que seria a carga que existiu antes de T0. Tá? Se eu não quero, eu só coloco 0. Então, é a carga inicial. Beleza? Pode ser que já tenha passado uma quantidade de carga nesse fio, né? Eu quero saber quanto de carga vai passar nesse fio daqui de T0 para frente. Tá, mas por que eu não posso usar essa fórmula aqui, ó, pessoal? Porque essa fórmula aqui eu considero o Q constante. E essa aqui não. Essa aqui vai a corrente constante. E essa aqui não. Essa aqui vai permitir que a corrente varie. Tá? Essa aqui é a lógica. Tá? Nós vamos precisar disso para estudar capacitores. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou integrar ela. O que vai acontecer? Se eu integrar uma função que é 1 de Q, então ela vai virar quem que vai ser o resultado? Vai ser o próprio Q, beleza? Então, vai dar Q desse lado aqui, que eu quero integrar da onde? Da onde eu quero, que é o final, a carga final, tá? E iniciando em Q0. E desse lado aqui eu quero integrar de T0 até T. Desse lado aqui eu não sei qual função, então eu não posso integrar desse lado aqui, porque eu não sei a função. Não sei se vai ser um polinômio, vai ser um seno, um cosseno, um logaritmo, não sei o que vai vir aqui dentro. Isso aqui eu não sei, então deixo assim. Então deixo para na hora que aparecer a equação da corrente eu integro, tá? Agora desse lado eu sei que é 1, né? Integral de 1 a gente sabe fazer, né? Então, integral de 1 é um polinômio, né? Vai dar, um polinômio vai ser Q, beleza? Então, pessoal, essa integral aqui ela vai dar Q, né? Por que deu Q? Porque o que é integral? Integral é o contrário da derivada, né? Antiderivada. Então, se eu derivar Q em relação a Q, né? Fizer uma derivada assim de Q, né? Disso aqui, ó, vai dar 1, né? Então, se eu integrar 1, vai voltar para ser o Q aqui, tá? Q minúsculo. Então, como eu estou fazendo, pessoal, essa integral aqui, dessa função Q, ela vai ser da onde eu quero chegar, tá? Que eu quero chegar, a partir de Q0, tá? Que é o quanto de carga que já passou, digamos, naquele fio lá, tá? E essa integral vai ser, eu vou integrar a corrente do ponto que eu quero até onde eu quero chegar, tá? Então, lá quando eu chegar nessa carga aqui, vai ser quando eu avaliar essa integral nesse ponto T aqui. Então, fazendo essa integral ali, isso aqui é simplesmente o que? Eu pego a função que está aqui dentro, substituo essa aqui menos essa aqui, né? Então, vai ser Q menos Q0, tá? Igual a integral de T0 até T, tá? Então, quem que eu quero saber? Eu quero saber a carga, tá? Então, vou passar esse Q0 para o outro lado, tá? Então, a quantidade de carga, pessoal, que passa por um determinado fio, ou de uma seção de um fio, ela é a integral da corrente de T0, do tempo que eu estou considerando até o tempo que eu quero descobrir, mais a carga inicial, tá? A carga inicial que já passou, que pode ser 0, tá? Pode ser 0 ou pode ser qualquer valor. Isso aqui eu poderia ter falado lá no início da disciplina, só que eu não falei porque vocês estavam recém vendo o cálculo. Então essa aqui, vocês agora, que vocês já estão fazendo a disciplina de cálculo, vocês já conseguem já pensar em cima disso e entender isso. Um exemplo aqui para mostrar melhor. Então assim, se eu tiver uma corrente aqui, pessoal, essa corrente está variando, tá? E eu quero saber a quantidade de carga, tá, que passou por essa seção desse fio aqui, com essa corrente variando, tá? Aqui eu não tinha como fazer isso, né? Porque a corrente estava variando, a gente não tinha ferramenta, tá?
Então, o que que é a carga, pessoal? A integral, para nós, pessoal, ela denota somatório, né? O símbolo integral vem de soma, né? De integrar, de somar, de acumular. Então, aqui, ó, se a gente pegar só essa equação aqui, ó, de cima, ela fica assim, ó, Q igual a corrente vezes o intervalo de tempo, correto? Só que a gente fez um exercício assim que tinha área até lá no início da disciplina. Então, o que que é isso aqui, ó? Corrente vezes tempo. Nesse eixo de baixo a gente tem tempo, tá? Tem o tempo. E a corrente é a amplitude é o valor do gráfico. Então, se a gente pegar só um quadradinho aqui, pessoal, nesse lado aqui ó, a gente tem tempo e aqui a gente tem corrente. Então, a gente está multiplicando, ó, tempo por corrente. Se a gente pegar e fazer um quadradinho bem pequeno aqui, pessoal, e fizer isso aqui, ó, isso aqui é a fórmula da área de um quadrado, né? Tem um quadrado onde aqui é A e B, e a gente quer calcular a área, é A vezes B, né? Então é um produto de duas variáveis, a gente está calculando uma área. Então isso aqui, ó, se a gente pegar um quadradinho bem pequeno e multiplicar tempo que está desse lado de baixo, né, o intervalo de tempo, vezes a altura, eu vou estar calculando a área de um quadrado, tá? Então se eu quero calcular a área total, eu posso colocar e encher de quadradinhos aqui, ó, né? E calcular a área desses quadradinhos, tá? Fazendo isso, pessoal, eu estou fazendo uma aproximação no valor da área, correto? Então, e o que que significa isso? Aqui, né? Esse aqui teria que ter ido lá em cima. Então, isso aqui, pessoal, vocês viram lá em cálculo, isso aqui são a chamada soma de Riemann, né? Que é o que? Eu pegar e aproximar a área embaixo do quadrado por quadrados, né? Por quadradinhos. Então, quanto e daí a diferença, o erro entre a área real embaixo da curva e a soma da área dos quadrados é essa areazinha aqui, ó, tá? Como é que eu faço para pegar e fazer esse erro tender a zero? Eu tenho que fazer esses quadradinhos, essa distância, esse ΔT tender a zero, tá? Então, quanto menor for o intervalo de tempo que eu estou fazendo o somatório das áreas, mais próximo vai ser da minha área total. E isso aí eu consigo fazer através da diminuição, fazendo esse tempo aqui tender a zero, e isso aqui vira uma integral. Então, esse símbolo aqui, dt, pessoal, significa que eu estou pegando um valor infinitesimalmente pequeno de quadradinho aqui para calcular a área, tá? Então, a área embaixo dessa curva aqui, ó, é corrente vezes tempo, que é carga. Então, eu calculo de cada um e somo tudo. Como é que eu faço isso? Com uma integral, tá? A integral é a ferramenta que faz isso. Então, a área, pessoal, embaixo da curva é equivalente à carga, tá? Só que essa carga, pessoal, é uma função do tempo. Então, se eu quero saber quanto de carga passou aqui, ó, então digamos que isso aqui seja t igual a 5, tá? Quer dizer que passou 5 segundos do início. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a integral, somar todos os quadradinhos até o 5, tá? Por isso que a carga, antes era um valor fixo, né? Tá? Dentro do intervalo de tempo que a gente queria. Aqui a gente pode saber a carga em qualquer ponto da operação, que é o somatório de área para trás do ponto que a gente quer, que esse caso aqui seria esse t aqui, que eu quero saber. O t0 poderia ser aqui, ó, comecei a somar a partir daqui. Ou seja, liguei essa fonte que está passando a corrente a partir de zero. Então, se eu liguei a partir de zero, quer dizer que a minha carga inicial é zero, né? Porque eu não tinha ligado ainda, não tinha passado nada de carga. Então, um Q0 seria zero, tá? Mas pode ser que já tinha carga antes, né? Eu quero saber a partir daqui. Então, é um offset em cima daquele valor, né? Então, essa é a ideia. Esse procedimento que a gente fez aqui, a gente vai fazer agora na sequência para analisar capacitores. Então, vamos lá. Então, ó, corrente no capacitor, pessoal. A gente já viu que a relação entre a tensão V em um capacitor e a carga, ela é dada pela capacitância. Então, se eu tenho 10 volts e 1 farad, por exemplo, quer dizer que eu vou ter 10 coulombs de carga, tá? O produto da capacitância pela tensão vai me dar a minha carga, beleza? Só que assim, ó, tanto a carga, pessoal, quanto a tensão, elas podem variar no tempo, tá? Elas podem variar no tempo. A capacitância não, a capacitância é fixa, tá? Então esse cara aqui é fixo, tá? Que a tensão e a carga podem variar. Então ela pode ser função do tempo, beleza? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes ali com a carga e a corrente, tá? Eu vou pegar e vou derivar dos dois lados dessa equação, tá? Vou derivar dos dois lados em relação ao tempo, né? Porque as duas aqui são função do tempo, tá? Derivando em relação ao tempo, vai ficar dq dt desse lado. E aqui vai ficar a derivada de c vezes v dt. Beleza? Então, o que, que vai acontecer? Vai ficar assim, né? Vai ficar, a derivada vai entrar para dentro, vai ficar dq dt igual a c vezes dv dt. Beleza? Só que o que, que é dq dt? Nós acabamos de ver no slide anterior, tá? Se vocês ficarem com dúvida, pausem e voltem ali, tá?
dq dt, pessoal, a taxa de variação de carga em relação ao tempo é a corrente, tá? Porque Coulomb por segundo, né? Porque isso aqui, as unidades se mantêm. Então aqui, apesar de ser um dq, isso aqui é Coulomb, tá? E aqui é dt, isso aqui é tempo, tá? Então é Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é ampere, tá? Então as unidades se mantêm quando eu fazer derivada. A derivada não altera a unidade, tá? Então aqui é ampere igual a Coulomb por segundo, tá? Então substituindo ali, ó, a corrente num capacitor, pessoal, por que é num capacitor? Porque é usando a equação no capacitor, né? Então a gente fez isso. Então ficou que é a capacitância vezes a derivada da tensão. Então quanto mais variar a tensão, mais corrente eu vou ter. Se a minha tensão for uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então se eu só aplicar uma tensão constante no capacitor, não vai ter corrente, tá? Se eu tiver uma variação muito abrupta de corrente, de tensão aqui, maior vai ser a derivada, maior vai ser a corrente. Então é assim, ó, aqui eu só, em vez de... A gente muitas vezes não utiliza o dt aqui, pessoal, mas sempre que vocês verem corrente, olha aqui, ó, e tensão, elas são funções do tempo. Eu não vou ficar sempre colocando tempo aqui, pessoal, porque isso aqui a gente chama de abuso de notação, né? A gente está evitando colocar o tempo aqui para ficar mais simples de escrever, né? E aqui eu coloquei um C para indicar que é capacitor. VC e IC. Tá? Porque depois a gente vai ter indutor, que daí é o L de indutância, daí vai ficar IL e VL. Tá? Então, para não confundir, eu já vou usar agora. IC é corrente no capacitor, VC é a tensão do capacitor. Então, essa aqui, pessoal, é a equação da corrente no capacitor. Então, vamos fazer já alguns exemplos aqui para ver se a gente entendeu como é que a gente utiliza essa equação. Vocês vão utilizar muito essa equação aqui. Essa equação aqui é interessante saber de cabeça, tá? É que nem lei de Ohm. Lei de Ohm é V igual a R vezes I, tem que saber. Potência, tensão vezes corrente. São equações, assim, muito utilizadas. Isso aí a ideia, tem que saber essas equações, tá? E essa aqui também, para o capacitor, essa aqui é bem interessante. Só que se a gente só olha para essa equação, fica difícil de a gente lembrar, associar a derivada, a capacitância. Então vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que ajuda bastante a entender. Então vamos lá. Uma coisa que vocês têm que saber, pessoal, isso aqui tem que saber, é um conceito muito importante em capacitores, tá? Que é o seguinte, a tensão, pessoal, tá? E isso aqui está associado às equações. A tensão não pode ser descontínua, tá? Não pode conter variações abruptas. Isso aqui tem que saber, pessoal. Tem que saber isso aqui. Por quê? Porque olhem pela equação, ó, derivada da tensão. Então, se eu tiver aqui uma curvinha assim ó, comportada, olha aqui, ó, não tem problema, tá? Essa forma de onda aqui ela é contínua, tá? O que é contínua? Ela não tem variações abruptas que nem essa equação aqui, ó. Essa forma de onda da tensão aqui, ó. São duas formas de tensões em função do tempo, tá? Então, essas equações aqui, ó, essa primeira, ela é contínua, tá? Então, ela é contínua. Ela chega aqui, ela muda abruptamente, tá? O professor de cálculo deve ter falado para vocês. Então, a derivada está positiva, tá? Aqui a derivada está negativa. A derivada muda de positivo para negativo. Mas o valor aqui é contínuo, não tem variação abrupta. Aqui, ó, nessa forma, se eu aplicar essa função aqui, criar uma fonte de tensão assim, ó, pessoal, vai ser uma função positiva e negativa aqui, ó. Tá? Não é uma fonte CC, é uma fonte de tensão arbitrária, que é esse valor, essa tensão aqui. Se eu pegar essa tensão e aplicar em cima de um capacitor, não tem problema, não tem variação abrupta. Tá? Agora, essa equação aqui, ó, eu tenho uma variação, ela está em zero e vai para, digamos, 10 volts aqui. Tá? Então, variou abruptamente. Se variou abruptamente, quer dizer que no intervalo de tempo muito curto, variou 10 volts aqui, por exemplo. Tá? Então, vai ser 10 volts dividido por zero aqui. Porque o dt ele tende a zero. Então isso aqui daria um valor infinito, tá? Daria um valor muito grande. A derivada dá um valor muito grande. Ou seja, eu teria uma corrente infinita, tá? De variação em cima desse capacitor. Tá? Eu não consigo variar abruptamente a tensão em cima de um capacitor. Isso é muito importante, tem que saber. Tensão em cima do capacitor não pode variar abruptamente. Tá? Mas que equação que diz que a tensão não pode variar abruptamente? Uma derivada. Opa, então tem derivada no meio. Então daí vocês lembram da equação. Então é assim, esse é o conceito principal. Quando é que isso aqui acontece, pessoal? Quando vocês pegam o carregador do notebook de vocês, tá? Vocês colocam a primeira vez na tomada, tá? Não dá uma faísquinha lá na ponta da tomada, na flecha da tomada. Aquilo ali é porque
porque eu estou pegando a tensão da rede, tá? E estou ligando nos terminais ali, que logo na entrada da fonte tem um capacitor. E esse capacitor está descarregado, tá? Então a tensão nele está zero. E daí quando eu ligo a rede, a tensão sobe abruptamente. E daí dá uma corrente muito alta e dá uma faísca. Tá? Por isso que dá aquela faísca lá na flecha da tomada. Daí se vocês pegar e desconectar a tomada e ligar de novo, não vai dar faísca. Tá? Por quê? Porque o capacitor já carregou. Ele armazenou energia e está carregado. A gente já vai ver depois num exemplo como que isso acontece. Então, não posso ter variação abrupta. Nesse caso aqui, ó, tenho variações abruptas, não pode, é proibido em capacitores. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então, olha aqui. Ó. Calcule a corrente de um capacitor de 200 microfarads. Tá? Então, esse capacitorzinho aqui ó, tem 200 microfarads. E a tensão que eu estou aplicando aqui, ó, pessoal, em cima deste capacitor, ela é dado por essa curva aqui, por esse gráfico. Então, ela sobe em rampa, a gente chama de rampa. Aqui ele chega num platô, né, num valor constante, depois desce em rampa, fica num platô e sobe em rampa de novo. Como é que fica o gráfico da corrente? Tá? Como é que fica o gráfico da corrente nesse capacitor? Então é isso que nós vamos fazer agora. Para fazer isso, pessoal, olha aqui, ó. Nós precisamos do quê? Da equação da tensão. O que é a equação da tensão? É uma equação em função do tempo. Então vai ser uma curva, uma curva ou alguma coisa que tem parâmetros lá, números que definem o valor dessa tensão. Só que não existe uma função única que descreve toda essa equação aqui. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar ela em partes e vamos aplicar na derivada por partes. Então nós vamos quebrar isso aqui em partes. Tá? Então daqui ó, de 0 até 2 mili é uma reta. Então nós vamos achar a equação da reta. Aqui é uma reta, aqui é uma reta. Todas retas. Tá? Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5 retas. Essas 5 retas nós vamos achar a equação e aplicar na equação da derivada. Então, como é que a gente acha a equação de uma reta? A partir de pontos. Tá? Então, para achar uma equação de uma reta, são dois coeficientes. O A e o B da curva, né? Se vocês lembram lá do ensino médio. Para fazer isso, nós precisamos de dois pontos. Esses dois pontos vão ser dois pontos em tempo. Ó, vou chamar aqui de T0. Tá? Não confundir com o T0 de antes, lá da integral. T0 e T1. E no ponto T0 ele vai ter uma tensão, que eu vou chamar de V0, e no T1 vai ter uma tensão V1, tá? Que é a tensão no ponto T1, tensão no ponto T0. Tá? E a equação ela é dada por o seguinte, ela é a inclinação da reta, que é o M, tá? Que é um ΔV sobre um ΔT, né? Um ΔV sobre um ΔT é uma variação de tensão sobre uma variação de tempo, vezes a diferença de tempo, T menos T0, mais um ponto V0. Essa aqui é a equação característica lá de uma reta uma reta, né? Uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque quando eu jogar t igual a t0, pessoal, ó, t igual a t0 tem que dar quanto? Tem que dar v0, né? Se eu jogar t0 aqui, ó, vai anular, porque vai ficar t0 menos t0 vai dar 0, vai sobrar quem? Vai sobrar v0. Então o primeiro ponto já está valendo. Daí o segundo ponto, pessoal, eu vou jogar t1 aqui. Então vai ficar T1 menos T0. Só que vai multiplicar pelo M, que é isso aqui. Então vai cortar esse cara com aquele e vai sobrar V1 menos V0. Esse menos vai cancelar com aquele e vai sobrar V1. Então é essa lógica. É bem fácil de lembrar dessa equação aí. Tá? É a inclinação vezes T menos T0 mais o ponto inicial. Vamos pegar dessa primeira parte aqui. Ó. Primeira parte, que ela vale de 0 até 2 mili. Tá? 2 mili, porque o tempo está em mili. Então, o T0 é 0, T1 é 2 mili. Ponto inicial é 0, ponto final é 10 volts. Então, vou calcular a inclinação, vai dar 10 volts por 2 mili. Tá? Então, em 2 mili subiu 10 volts. Então, a inclinação é 5.000. Quer dizer que para cada segundo sobe 5.000 volts. Tá? Só que como passou só 2 mili, ele conseguiu chegar só até 10. Tá? Então, substituindo na equação, vai ficar 5.000 vezes T menos T0 mais 0. Né? Isso aqui vai dar 5.000T. Então, essa é a primeira equação. Tá? Precisamos achar todas as outras 4 equações, tá? Então vamos para o próximo aqui só para aumentar. Então o primeiro nós já fizemos, né? De 0 até 2 mili dá 5.000T. Vamos fazer isso aqui a primeira parte. Vamos para a segunda. A segunda é de 2 mili até 4 mili. Isso aqui, pessoal, estou passando rápido, né? Mas vocês têm que pegar e fazer vocês, tá? Fazem no caderno, pausem o vídeo e achem a equação de cada uma, tá? Façam isso agora, pausem o vídeo e calculem a equação de cada uma das retas. Tá? Eu já vou passando direto, depois vocês só assistem. Então, de 2 mili até 4 mili, ela é, vamos calcular a inclinação. Só que a inclinação aqui está reto, ó, pessoal. Então, a inclinação é 0, né? Por quê? Porque o V0 e o V1, né, ele sai de 10 e chega em 10. Então, a inclinação vai dar 0, tá? O M vai dar 0.
E se o M dá 0, eu vou acabar cancelando com essa parte aqui. Vai sobrar quem? Só o V0, né? Porque ela nunca saiu de 10, né? Então vai dar 10. Depois, de 4 milha até 8 milha, é uma reta decrescente, né? Então, a minha inclinação vai ter que dar negativa, né? Porque ele está descendo. Então, sai de 4 milha para 8 milha e sai de 10 para menos 10. Então, calculando a inclinação, vai dar uma inclinação de menos 5.000, tá? Então, por que 5.000? Porque se vocês olharem, essa inclinação é a mesma dessa, só que invertida, tá? Então, uma está subindo com 5.000 e a outra está descendo com 5.000. Substituindo os pontos, o primeiro ponto aqui, o V0, né? Então, é T menos 4 milha mais 10, né? Então, se eu substituir 4 milha aqui, ó, né? Vai cortar esse 4 milha com esse 4 milha, vai dar só vai zerar isso aqui e vai sobrar 10, né? Que é esse ponto aqui. Então o primeiro ponto fechou. Tá? Então, podem testar com 8 milha aqui, tem que dar menos 10 também. Tá? Vou deixar para vocês fazerem. Então, vou pegar esse 5.000, multiplicar por 4 milha e somar com aquele cara lá vai dar 30. Tá? 30 onde ele corta o eixo Y. Então, como essa curva está descendo, esse cara aqui deve subir e cortar o eixo aqui no 30. Tá? Então aqui é 20, 30. Depois, de 8 milli daqui até aqui, né? Ele é uma reta, né? Vai ter que ficar em menos 10, né? Eu fiz ali, dá menos 10. E depois de 10 milli até 12 milli, ele vai subir, né? Só que olha, a inclinação é a mesma dessa, tá? Então a inclinação vai ser 5.000 e vai mudar o ponto onde ele vai cortar o eixo Y, né? Que vai dar menos 60. Ele vai fazer isso aqui e vai cortar aqui embaixo o menos 60. Então isso é para vocês terem uma ideia de como é que a gente pega e obtém essas curvas. Vai ter alguns exercícios na lista lá para vocês treinarem isso aqui. Isso aqui pode cair em prova, tá? Então vamos lá, temos as equações. Nós temos que calcular o que agora? A corrente, né? Então nós temos a tensão, temos que substituir nesta equação aqui agora, tá? Então, primeiro, o capacitor é quanto? 200 micro. Então é 200 vezes 10 na menos 6. Vezes quem? A derivada da equação da tensão. A equação da tensão é quanto? 5.000 T. Então eu vou derivar essa equação em relação ao tempo. Então isso aqui é uma constante. 5.000 vai sair para fora da derivada, né? Então eu vou derivar o tempo em relação ao tempo. Isso aqui vai dar 1, né? Então vai ficar 5.000, né? Beleza? Então isso aqui vocês dão uma revisadinha lá em cálculo. Então deu 5.000. 5.000 vezes a capacitância, então vai dar 1 ampere. Tá? Então tem 1 ampere passando nessa rampa aqui. Então a corrente está entrando no capacitor. Tá? Está entrando no capacitor para quê? Para carregar ele, porque a tensão está subindo. Tá? Então eu estou enchendo o capacitor de tensão. Como é que eu faço isso? Colocando corrente para dentro. Colocando coulombs para dentro. Ele vai ter que integrar essa corrente aí para subir a tensão. Tá? Que nós vamos ver no próximo slide. Próximo exemplo. De 2 milli até 4 milli. Olha aqui, ó. Aqui a tensão está constante. A tensão está constante. Então, se eu pegar e vai ficar 200 micro vezes a derivada de 10. Só que 10 é uma constante. Derivada de uma constante é quanto? É zero. Então, tenho zero de corrente. A tensão não mudou, a corrente não muda. Tá? A corrente é zero. Certo? Se a tensão não muda, a corrente é zero. Depois, de 4 milli até 10 milli, a tensão está descendo. Então, eu vou fazer 200 micro vezes a derivada. Aqui tem uma constante. A derivada de uma constante é zero. E a derivada desse cara aqui ó, o menos 5.000 vem para fora, a derivada de t é 1. Vai ficar menos 5.000 vezes esse cara aqui. Fazendo essa multiplicação vai dar menos 1 ampere. Menos 1 ampere é a corrente. Por quê? Porque está descarregando, está descendo a tensão. Então eu estou tirando a corrente de dentro do capacitor. E de 8 milli até 10 milli é menos 10. Então não está mudando tensão, tenho zero de corrente. Tá? Sempre que a tensão não muda no capacitor, a sua corrente é zero. Tá? Ou seja, é como se ele fosse um circuito aberto. Tá? Se não tem corrente, ele é um circuito aberto. Então o capacitor ele é um circuito aberto para tensões constantes. Né? Aqui no meio tem uma tensão constante, quer dizer que a sua corrente é zero. Tá? E por último, de 10 milli até 12 milli, ele está subindo com 5.000, né? Então, vai multiplicar pelos 5.000, porque a derivada vai dar 5.000, né? Esse aqui vai dar zero e aqui vai sobrar 5.000. Vocês veem o que importa, pessoal, é só a inclinação, né? É só a variação. Por quê? Porque derivada é a variação, tá? Então, esse nível constante não muda nada. Então, se eu estivesse fazendo essa curva aqui, ou estivesse fazendo essa curva aqui, ó, tá? Que são valores bem diferentes, o que muda é a inclinação, a derivada. Não importa se a curva está assim, ou assim, pessoal, tá? Essas duas curvas, elas teriam a mesma corrente. Não importa o valor CC, né? Importa só a variação. Então aqui vai dar 1 ampere. Então, colocando num gráfico, né, pessoal? Então, olha aqui, ó, quando eu estou subindo, ó, subindo eu tenho 1 ampere, tá? Quando eu fiquei com zero de tensão, eu tenho
Desculpa, quando eu ficar com 10 de tensão, eu vou ficar com 0 de corrente. Quando eu estou descendo aqui, ó, eu vou ficar com menos 1. Tá? Quando eu estou constante, eu tenho 0 corrente. Quando eu estou subindo, eu tenho 1 ampere aqui de corrente. Tá? Então, lembrando, ó, a tensão no capacitor, pessoal, ela não pode variar abruptamente, mas a corrente pode. Tá? Então, aqui eu tenho uma variação abrupta de corrente. Corrente pode. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma variação abrupta da derivada. Ela saiu de 5.000 a derivada para 0. Então, se a derivada variou, a corrente vai variar abruptamente. Tá? Então, aqui tem a tabelinha com todos os valores. Tá? Então, é basicamente isso. A corrente é a derivada da tensão. E a tensão não pode variar abruptamente. Isso aí tem que estar entendido.